15 para 1 da tarde. Oi, pessoal, muito boa tarde. Infelizmente, a procura pela vacina bivalente continua baixa aqui na nossa região. O Valentim Cardoso tem mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. Ele está em frente a uma UBS aqui na Vila Matias, em Santos. Boa tarde, Valentim. É isso mesmo, Tiago. A procura por parte da população pela vacina bivalente contra a Covid-19 não tem alcançado os números desejados neste mês de julho. Boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Jornal Litoral. Isso comparado ao mês anterior, ao mês de junho, onde o aumento foi de pouco mais de 2 pontos percentuais, passando de 21,8% para 23,23%. Esses números, Tiago, representam algo em torno de 5 mil novas doses da vacina aplicadas. Porém, a expectativa é que mais de 300 mil pessoas ainda precisem se imunizar contra a Covid-19, recebendo doses da vacina bivalente aqui em toda a região da Baixada Santista. É com você, Tiago. Obrigado, Valentim Cardoso, conversando conosco diretamente da Vila Matias, aqui em Santos. 300 mil pessoas ainda para ser vacinadas, hein, pessoal? Vamos procurar as unidades básicas de saúde aí, que vacina está à disposição, né? 12h47, bora conferir o que é notícia na página do Viver em Santos e região? Então, começamos com um assunto que anda assustando muito, viu? Um grupo de ciclistas que pedalava na altura do quilômetro 58 da rodovia dos Imigrantes no último final de semana, lá em Cubatão, foram abordados por assaltantes. O flagrante foi filmado por uma câmera acoplada em um dos ciclistas. Tá aí a imagem para você na tela. Aconteceu isso, esse acontecimento foi no domingo. E os criminosos acabaram levando uma bicicleta desse grupo, a bike no valor de R$13 mil. Além disso, eles levaram uma mochila de hidratação e pertences de um desses ciclistas. A Ecovias informou em nota que a responsabilidade da segurança nas estradas é do policiamento rodoviário, tá? Então, a resposta da Ecovias. Lembrando que a gente paga um dos pedágios mais caros do país, aliás, é o pedágio mais caro do país, aí na concessão da Ecovias, no sistema Anchieta Imigrantes. Então, os ciclistas foram assaltados e muitos casos desses acontecendo na Anchieta Imigrantes, principalmente no final de semana. 12h48. E na tarde de ontem, um incêndio atingiu um veículo que estava estacionado dentro de um motel localizado aqui na Vila Matias, em Santos. Então, a imagem para você. Os bombeiros chegaram ao local, né, chegaram de forma bem rápida, que logo evacuaram o local e fizeram a contenção das chamas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido neste caso. Então, ontem à noite, esse flagrante postado na página do Viver em Santos e região. Um princípio de incêndio em um veículo dentro de um motel aqui na cidade de Santos. 12h49, e um carro bateu contra um caminhão na manhã de ontem e foi arrastado por cerca de 20 metros após o choque. Pois é, tá aí então a imagem para você na tela. Esse acidente ocorreu próximo a um supermercado na linha amarela, na cidade de São Vicente. Felizmente não houve feridos e a Secretaria de Trânsito da cidade foi chamada para ajudar a desobstruir a via. Tá então esse flagrante para você na página do Viver em Santos e região. E você que está aí navegando nas redes sociais, acesse a página do Viver em Santos e região. No Instagram, procure o @Viver em Santos e região. E no Facebook, digite facebook.com/Viver em Santos e região. 12h50, vamos sair das redes sociais, vamos para as manchetes do portal Costa Norte. Então me acompanhem aqui no telão, nós vamos começar então com o primeiro destaque. Vamos ver aqui, Gabriel Medina aproveita férias na praia de Maresias, em São Sebastião. Pois é, o tricampeão mundial de surf aproveitou os dias de sol no litoral norte e tirou fotos com fãs. Daí o Gabriel Medina tirando fotos aí com o pessoal na praia de Maresias, a lindíssima praia de Maresias, em São Sebastião. Gabriel Medina aproveitando as férias. Próximo destaque, motociclista contesta a multa de trânsito e aponta possíveis falhas em radar de Santos. O equipamento está localizado no Morro do Marapé
E esse equipamento já aplicou mais de 1.200 multas no primeiro semestre deste ano. Após a autuação, questionada por esse condutor, o radar está passando por revisões técnicas, tá? Então, este radar na descida do Morro do Marapé, ali, se eu não me engano, depois eu confirmo para vocês essa informação, mas ali a descida, velocidade máxima é de 30 km por hora. Passou disso, radar flagra, né? Pisca para você e a multa vem aí com certeza. Depois eu confirmo essas informações para vocês. Vamos para o último destaque de hoje aí do portal Costa Norte. Homem morre baleado por policial militar dentro do supermercado no Guarujá. Esse caso aconteceu ontem. O suspeito teria ameaçado com uma faca os clientes, funcionários e os policiais militares que estavam presentes lá. Esse rapaz foi resgatado com vida, mas acabou morrendo no hospital. A gente, inclusive, tem o vídeo desse caso. A gente pode soltar aí, Davidson Carlos, desse caso lá no Guarujá, no supermercado? Temos então o vídeo aí para você na tela. Supermercado então na cidade do Guarujá, os policiais militares abordando o rapaz. E aí os policiais acabaram atirando nesse rapaz que estava com uma faca ameaçando os funcionários e os clientes deste supermercado na cidade do Guarujá. Ele já baleado no chão e acabou sendo socorrido, mas morreu no hospital. E os detalhes desta matéria estão no portal Costa Norte. Então acesse lá costanorte.com.br e fique muito bem informado. 12h52, vamos verificar as condições das estradas nesta quinta-feira. Então me acompanhe no telão. A operação em vigor é a 5x5 no sistema Anchieta Imigrantes, atualização meio-dia 11. Eu vou pedir até uma licencinha para vocês, vou pegar o celular para pegar as informações do Twitter da Ecovias. Há 20 minutos atrás, a rede social da Ecovias, dentro do Twitter, informou o seguinte, que havia congestionamento na Cônego Domênico Rangoni. Mais uma vez, né, a gente tem noticiado essa informação praticamente todos os dias. Tem congestionamento no sentido São Paulo, na pista sentido São Paulo, do quilômetro 251 ao 256 por causa de obras. Então temos 5 quilômetros de congestionamento na Cônego Domênico Rangoni. Então o pessoal que está saindo lá do Guarujá, sentido Cubatão, sentido São Paulo, encara esse trânsito. Hoje a gente não tem as informações da balsa, porque o site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo está fora do ar. Então, se houver atualização, se o site retomar as suas atividades, a gente traz as informações para você das travessias de balsas nesta quinta-feira, tá certo? 12h53. Fique conosco, tem muito mais notícias para vocês aqui no JL. Unidades básicas de saúde passam por melhorias em Bertioga. Atacante argentino, ídolo no México, é o novo reforço do Peixe. E no quadro Filmes e Séries, tem o agente secreto mais famoso dos cinemas, agora na tela dos streamings. Quinta-feira, 27 de julho, o Jornal Litoral está no ar. Meio-dia e 54, quase 5 minutos para 1h da tarde. Que bom que você está conosco aqui na TV Cultura Litoral. Esse é o Jornal Litoral de segunda a sexta, 15 para 1h da tarde, sempre ao vivo para você. E você pode participar do nosso telejornal através do WhatsApp, pois é. Disca lá, 1399-6666.000, o telefone está aqui embaixo. Ei, toda hora eu confuso. Aqui, muito bem. 99-6666.000. Manda lá a sua sugestão de pauta, a sua crítica. A nossa produção estará atenta ao seu recado, tá certo? Vamos seguir? 5 para 1h da tarde e as unidades básicas de saúde de Bertioga serão reformadas. Veja na matéria do meu amigo Matheus Alves. Básicas de saúde passarão por reformas. O objetivo é melhorar a infraestrutura existente para garantir qualidade de atendimento aos usuários. As unidades também serão ampliadas. A ordem de serviço foi assinada no início deste mês e as obras iniciadas logo em seguida. Esse projeto está sendo feito em colaboração com a Secretaria de Saúde.
a secretária Rebeca tem participado por demais desde a elaboração dos projetos e também sincroniza o serviço das UBSs para que elas continuem funcionando. Por exemplo, lá de Vicente de Carvalho 2, a UBS continua funcionando, foi feita uma divisória de tal forma que possa ser de forma modular executados os processos de ampliação e assim concluído um trecho é repassado outra vez para funcionamento e o seguinte e assim por diante, fazendo com que as pessoas não tomem prejuízo no atendimento à saúde. A UBS do Jardim Vicente de Carvalho recebeu investimento de pouco mais de R$1.200.000 e a previsão de entrega é de 1 ano. Os serviços incluem recursos de acessibilidade, troca das redes elétricas e hidráulicas e também substituição do antigo piso. Em paralelo às ampliações e reformas, o quadro de profissionais também foi ampliado. Novos médicos e enfermeiros foram contratados, passando de 12 para 26 especialidades atendidas na rede municipal de saúde. A gestão municipal deixa claro que os atendimentos não serão paralisados durante a execução das obras. 12h e 57 minutos, agora o assunto são as normas que regem o direito de família. Um ramo do direito civil que disciplina as relações entre pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui na bancada do JL a advogada Luciana Faria, que é especialista no assunto. Tudo bem, Luciana? Prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Muito obrigada pelo convite. É um tema bastante interessante. Eu, particularmente, adoro o ramo do direito de família, né? Para aí, maravilha. Quais são as principais questões enfrentadas pelos pais em relação à guarda compartilhada? Hoje em dia, temos essa compatibilidade, né? Guarda compartilhada, e muita gente tem dúvida em relação a isso. É verdade, realmente muitas pessoas têm dúvida. A guarda compartilhada, ela hoje o judiciário já determina de plano que a guarda será compartilhada, né? A guarda só é unilateral, aquela guarda unilateral em que um dos genitores ficará totalmente, exclusivamente responsável pelo menor, né? Então ele é responsável pela matrícula da escola, ele é responsável por levar aquela criança no médico, toda a responsabilidade é exclusiva só de um genitor. A guarda compartilhada, ela é exclusiva dos dois genitores. As pessoas confundem muito a guarda compartilhada com alimentos. São duas coisas totalmente diferentes. A guarda compartilhada, ela refere-se que ambos os genitores têm que dividir as informações com relação aos menores, né? Informações de escola, informações de saúde, médica, precisa ser compartilhada essas informações. Não é compartilhar o valor dos alimentos, né? É melhor até para a criança, né? Para o menor, né? Nesse caso, né? Agora, como é que você se prepara para lidar com esse tipo de desafio? Porque, às vezes, o casamento, a relação termina meio de forma litigiosa, mais complicada. Como é que é a abordagem, como é que é esse trabalho de vocês para conversar com o casal, no caso? Olha, eu sempre falo que quando acaba o amor, começa a dor, né? E a maioria dos separados, né, dos cônjuges que estão aí em fase de divórcio, acaba buscando na justiça a reparação dessa dor. Certo. Então eles acabam praticando atos de alienação parental, tentar afastar o menor do convívio de um genitor ou do outro, ou tentar denegrir a imagem de um genitor ou do outro. E aí começa as batalhas judiciais pelas partilhas de bens, o que é meu, o que é nosso, o que era só meu, né? Então, assim, há muitos conflitos realmente na justiça por conta de que as pessoas acabam tentando buscar essa reparação dessa dor, né? E a reparação dos direitos, né? Na via judicial. Isso tem um custo. Tem um custo. Quanto custa, então, para se divorciar, em média? Claro que existe esse prognóstico, pode acontecer da pessoa entrar com mais ações e aí tem esse custo. Mas, em média, a pessoa vai se divorciar. Quanto custa, mais ou menos, hoje em dia? Tem valor? Hoje em dia, para fazer divórcio, você tem dois procedimentos. O administrativo, que é junto a um cartório de títulos e documentos, mas na esfera administrativa, a extrajudicial, só pode fazer desde que não tenha menores envolvidos, quer dizer, desse casamento não tem filhos menores
até a data do divórcio. Aí você pode fazer via cartório. Se não tiver bens, hoje em dia, mais ou menos, os custos de um cartório estão entre 700 e 800 reais só para fazer aquela certidão de divórcio, né? Se não tiver bens, né? Agora, se tiver bens e filhos menores só na esfera judicial. Bens na esfera extrajudicial, aí vai ter que, o imposto, tem que pagar todos os impostos. Hoje em dia, quando você faz uma escritura de divórcio, você já é obrigada, na esfera extrajudicial, a fazer a transferência dos imóveis. Então, tudo isso acaba onerando extrajudicialmente. Então, é bom extrajudicialmente quem já tem um caixa, né? Quem já tem um dinheirinho guardado pode fazer extrajudicial, eu indico, porque não foge da morosidade do judiciário. Agora, no judiciário, você tem a morosidade do judiciário. No judiciário, as ações que envolvem divórcio, alimentos, guarda, são ações autônomas. Eu sempre falo que o advogado que cumula uma ação com vários pedidos acaba sendo muito moroso. E na esfera judicial, tem custo também? Tem, né? Se a pessoa não tiver acesso à gratuidade de justiça, que é aquele teto de que se o cidadão ganha até R$ 1.800, está isento da declaração do imposto de renda, é desempregado, com certeza ele não vai pagar as custas judiciais, porque ele vai pedir a isenção, né, pela gratuidade de justiça. Agora, na esfera judicial, sim, tem as custas judiciais, que variam de 1% a 2% do valor dos bens a serem partilhados. De 1% a 2%. Ou então do valor da causa, que é atribuído à causa numa ação de divórcio, de alimentos. Agora, existe a possibilidade de alterar, por exemplo, o regime de bens, né? Eu escolhi e aí eu mudo. Dá para mudar isso em algum lugar, algum momento, ou existe alguma restrição? Olha, Thiago, essa pergunta é bem interessante. Isso pode ser feito, sim. A pessoa que está em união estável, né? O regime da união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Hoje em dia, até um casamento junto a um cartório de registro civil, é praxe também, você chega lá, quero casar, e o cartório vai indicar o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime de que tudo que é adquirido durante casamentos são partilhados para ambos de formas iguais, né? 50% para cada. Na esfera judicial, quando nos divórcios, tem que sempre ficar atento qual o regime de casamento para fazer essas partilhas de bens, se vai ser comunhão parcial de bens, se vai ser a comunhão total de bens, se foi a separação total de bens ou separação de bens. São esses os três regimes: comunhão parcial, comunhão total, separação total de bens e separação total com pacto. Você pode fazer alteração do seu regime de casamento? Pode. Durante você estava em comunhão parcial de bens, né? Eu vou falar o que costuma acontecer. Aí um dos cônjuges tem uma empresa, a empresa não está muito bem, ele quer preservar o patrimônio, aquela residência familiar, né? Então eles acabam alterando aí o regime de casamento. Na união estável também pode alterar o regime de casamento de comunhão parcial de bens, por exemplo, para separação de bens. Na separação de bens, os bens adquiridos por um cônjuge vai pertencer àquele cônjuge que adquiriu onerosamente. Então, os bens não comungam, né? Perfeito. Para a gente encerrar, uma pergunta que gera muita confusão, inclusive nas redes sociais, já vi alguns casos desse. Existe a possibilidade de um dos parceiros pedir danos morais caso haja traição? Existe. Existe. Dano moral é passível no direito de família. Traição, né? Se aquela traição for uma traição que expôs um dos cônjuges, por exemplo, expôs ao ridículo nas redes sociais, né? Deixou, ou perante terceiros, né? Se terceiros falaram, olha, você vi teu cônjuge, né, com uma outra pessoa, e aquilo começar a se tornar notório, e as pessoas começarem a difamar, né, um dos cônjuges por conta dessa traição, sim, o que a gente pede é que o cônjuge, né, o cônjuge que
foi traído, tenha provas, né, para poder estar pedindo na justiça comum, na justiça da família, aí uma reparação por dano moral. Mas tem que ter prova. Prova é print de Facebook, print de WhatsApp, print aí do Instagram, testemunha. Isso sim pode gerar um dano moral. Luciana Faria, nosso tempo é curto, o assunto é amplo, é bem a Agradeço demais a sua participação hoje no Jornal Litoral, esclarecendo alguns pontos dessa área do direito. Muito obrigado, viu? A participação da advogada Luciana Faria estará disponível daqui a pouquinho. Luciana Faria, não tem o S, Faria, Luciana Faria, daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral, ou se você achou essa URL muito comprida, youtube.com, aí vai abrir a página principal do YouTube, você vai lá na barrinha de pesquisa e escreva @Jornal Litoral para entrar no nosso canal. Tem várias playlists, muito conteúdo interessante para você. Aproveite e se inscreva aí no nosso canal. 13h06. Veja a seguir as informações do Santos Futebol Clube. Não sai daí, a gente volta já já. Treze horas, 9 minutinhos, quase 13 horas e 10 minutos, vai virar daqui a pouquinho o relógio. Vamos falar do Santos Futebol Clube? Pois é, o atacante argentino Julio Furch, de 33 anos, que atuava no futebol mexicano, chegou à Vila Belmiro. O Felipe Noronha e o Murilo Taro acompanharam a apresentação desse reforço lá no Urbano Caldeira. Tá na área. É isso, Tiagão. Eu e Felipe Noronha estamos aqui na Vila Belmiro, lendário estádio, no banco de reservas, inclusive, da Vila Belmiro, para acompanhar a apresentação do Júlio César Furch, o Imperador. É o apelido dele por causa de Júlio César. Anotamos alguns tópicos importantes que falaremos para vocês, como, por exemplo, jogar com o Marcos Leonardo. Ele se vê no time titular ao lado do Marcos. É uma boa? Olha, é difícil falar se é uma boa, mas é claro que é uma possibilidade. Eu não tenho nada contra dois centroavantes, desde que pelo menos um deles se mexa, seja mais ativo até para recuar a bola, para abrir a bola para os pontas, enfim, pode acontecer. Não sei se é o objetivo de Paulo Turra, isso ele vai ter que explicar, a gente vai ter que esperar. Acho bem difícil que aconteça pelas características do restante do time, mas eu não descarto, eu acho que, inclusive, é bom que ele fala que possa, né? Porque se ele chega como uma contratação, reforço y fala, no encaixo nesse time, yo ficaría preocupado. Oportunidad única en mi carrera. Creo que Santos hizo un esfuerzo muy grande para poder traerme y estoy muy agradecido. Así que nada, no dudé en ningún momento en tomar la oportunidad por lo que es Santos y por lo que es el fútbol brasileño. Outro tópico importante que ele falou foi, até numa pergunta tua, ele volta para ajudar a marcação, especialmente no momento do escanteio, a bola parada. O que é importante, porque o que o Santos toma de gol em bola aérea é uma enormidade. Será que ele vai resolver essa situação pra gente? Resolver também é uma palavra forte, afinal de contas o Santos tem diversos problemas, mas o fato é que ele, ao ser questionado sobre as características de jogo, explicou bem, né, até aproveitando para falar sobre como funciona no ataque, que é um cara que gosta mais de jogar na área, é capaz de segurar a bola até para ajudar. Sí, las mayores características mías es retener el balón, balón aéreo, tanto en ataque como en defensa puedo hacerlo. Por abajo me gusta mucho asociarme con el equipo, me siento inteligente para moverme, para tener movimientos, crear espacios, llevarme la marca. Creo que son de las características que por ahí me considero y bueno, estar adentro del área y terminar la jugada. Creo que es importante también para un delantero tener posibilidades de gol. Achei interessante, é raríssimo, eu pelo menos nunca vi ou não lembro de ter visto um atacante descrevendo o próprio trabalho na defesa. Não é comum, realmente. Mas ele falou também sobre as suas principais características, como que ele vai ajudar o Paulo Turra, que senta aqui nesse banco de reservas, dentro do campo. Oi. Quase, o banco titular, o banco do Santos, né, da casa, é ali do lado, a gente está no banco do adversário, inclusive. A gente está no banco de reservas nesse momento. Mas ele disse que ajudará Paulo Turra da seguinte forma, Felipe Noronha.
Ele falou que gosta muito da bola aérea ofensiva, como eu disse, então no jogo aéreo, jogo de cruzamento é a participação importante. Sabe fazer o pivô, né? Ele disse que sabe segurar a bola. Segurar a bola é você recebe de costas pro gol, dá uma segurada para os seus companheiros passarem. E um gol do Botafogo foi assim, semana passada, no domingo, né? Teve um pivô ali que ajeitou e saiu o gol. Perfeitamente, o primeiro gol do Botafogo contra o Santos, no caso. E ele se sente bem fazendo isso. Falou que não é de chutar de fora da área, acho que isso é um ponto interessante. O jogo dele é dentro, e no meu estudo, na minha observação de vídeos dele, tinha observado isso de fato. Que ele sabe jogar livre, sabe fugir da zaga, não é que ele vai brigar no físico, apesar de ser alto e ser forte, mas sabe se posicionar bem dentro da área para receber essa bola. Então acho que essas são as características principais. É isso, vamos torcer para que Júlio César Furt consiga dar sequência à sua carreira. Ele é Deus no México, ídolo master de 2 clubes por lá. Que ele tenha pelo menos metade do sucesso que ele conseguiu no México. Aqui, vamos seguir torcendo, Thiagão. Muita torcida, com certeza. 1h14, ainda falando de esportes. Surfista bertioguense conquista título internacional nas ondas da praia de Camburi. A segunda etapa do Hang Loose Surf Attack 2023 reuniu mais de 200 atletas brasileiros e estrangeiros na praia de Camburi, em São Sebastião. E pela primeira vez na história da competição, um surfista de outro país, a espanhola Janire Echabarri, venceu uma etapa na principal categoria do circuito. O bertioguense Daniel Duarte também se destacou. Ele venceu a categoria masculina sub-18 e, como resultado, assumiu a liderança do circuito. Conversamos com ele, que nos revelou como foi participar de uma das competições mais tradicionais da região e o que podemos esperar para o seu futuro promissor. Eu comecei bem pequeno, com uns 7 anos assim, mas a primeira vez que eu fui surfar foi com meu tio, o Silvano. Ele me levou, acho que eu tinha uns 4 anos, eu gostei, só que aí vinha o inverno, eu não ia. Aí teve umas vezes que meu pai começou a me levar, eu comecei a pegar gosto. Aí teve um amigo do meu pai que deu uma prancha, que se chama o Cezinha. Aí eu fui pegando gosto, eu competi meu primeiro campeonato aqui na frente. Aí eu ganhei, eu já fiquei super feliz, eu falei, agora eu quero ser surfista. Aí foi assim que começou. Ano passado eu não tinha me dado muito bem nesse campeonato aí. Aí esse ano eu falei, não, que tenho que treinar bastante e é isso, vamos. Aí primeira etapa teve lá no Brasileiro, lá em Pernambuco, eu fiquei em segundo, eu já fiquei amarradão. Aí já teve em Mongaguá, já depois no outro final de semana eu fiquei em segundo de novo, eu falei, não, só em segundo não dá. Aí eu fui lá para Camburi, eu falei, vou lá para ganhar e eu consegui ganhar. Para sair vencedor nessa segunda etapa e se tornar líder em sua categoria, Daniel derrotou o batubense Guilherme Fernandes, que foi vice-campeão, além de outros 2 participantes da Espanha e Ilhas Canárias. Quero ir para os profissionais ano que vem já, começar a correr os Pro Juniors, os QS, que dá entrada para outro, que é o Challenger Series. Aí depois do Challenger ver o WSL, que é onde eu quero chegar. Aí, boa sorte para o Daniel. 1h16, veja a seguir a visita de 2 calopsitas no nosso estúdio. Não sai daí, a gente volta já. Horas 19 minutinhos, nós temos visita muito especial. Nós temos, claro, Danilo Sato. Fala, Tudo bem, Danilo? Tudo certo. Marcela. Marcela Tavares. E o senhor Pombom e a dona Fofura. Aí, os 2 aqui presentes, 2 calopsitas no nosso telejornal. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Danilo? Tudo certo. Hoje falaremos sobre essas belas aves, as calopsitas. Vamos começar por essa primeira pergunta. Qual o tempo médio de vida de uma calopsita? Então, em média, de 10 a 15 anos. 15 anos tranquilamente. Vive bem. Vive bastante. 15 anos. Em cativeiro, 15 anos. 15 A calopsita, aliás, ela tem origem em que local deste planeta Terra? Então, é um animal exótico, ou seja, não é um animal brasileiro. Não é, exato, exato. Mas eles têm origem australiana, são animais da Austrália. São australianos. É verdade que algumas calopsitas conseguem falar?
Ó, falar de reproduzir voz é um pouco mais difícil, mas ensinar, tem bastante paciência, até consegue. Mas eles mais vocalizam e acabam mais cantarolando e cantando umas musiquinhas assim. Marcela, você como tutora dessa dupla, eles falam ou eles são tímidos? O macho, o Bombom, ele canta, ele faz fio-fio, ele reproduz alguns sons que a gente faz com mais frequência, música, se colocar todo dia um pouquinho. E a Fofura, que é fêmea, ela já faz só um fio-fio aqui, ela é mais discreta, ela não canta muito, não. Tá quanto tempo com eles, Marcela? O Bombom, eu tô com ele desde janeiro desse ano, mas ele já tem 3 aninhos. Aí tem 3 anos? Isso. E a Fofura, ela fez 3 anos agora. Tô com ela já esse tempo todo também. Você pretende fazê-los cruzar ou não? Na verdade, não. Ela também não deu muita atenção pra ele. Não deu atenção. Eles são mais irmãos mesmo. E quais são as necessidades básicas e cuidados para manter uma calopsita em casa? Ó, uma gaiola com um tamanho adequado, né, que o animal consiga se exercitar bastante. E no caso deles, eles ficam um tempo solto também. Quer dizer, acho que mais tempo, mais soltos do que presos. Mais soltos. Ainda mais que eles são bem bonzinhos e tal. Então, assim, dá pra colocar na gaiola só no momento que for dormir mesmo, à noite. Mas também solto, sempre com supervisão. Vai ter que ter a necessidade de ter telas, por exemplo, nas janelas? É o indicado, é interessante. Mas mesmo assim, dependendo do tamanho da tela, pode ser que o animal passe ali pelo vãozinho. Assim, mesmo assim, tem que ter bastante cuidado. Agora, existe a possibilidade de fazer um treinamento para que a calopsita faça algum truque, alguma coisa assim, ou isso não existe? Até dá, que né, se a gente for procurar na internet, por aí, a gente vê umas calopsitas fazendo alguns truques, pegando a bolinha, jogando na cesta, dando voltinha. Nossa. Mas assim, é algo que precisa de muita atenção, muita paciência e muita insistência, né? Mas claro, sem estressar o animal, né? A Marcela disse que um deles sabe, é o Bombom. Bombom sabe cantarolar, é isso? Canta, ele tá aprendendo músicas agora. Você acha que agora, por exemplo, se você pedir alguma coisinha, você começar a cantar, ele vai cantar junto com você? Agora eu acho que vai ser difícil, acho que ele vai ficar tímido. Ele está tímido para fazer uma palhinha aqui pra gente? E a Fofura tá fazendo embelezamento aqui, ó, que ela tá... Agora ele tá mais... Está tímido. Acho que é o ambiente, ele tá um pouco mais tenso. Estou em casa, assistindo o Jornal Litoral, e aí tenho interesse de manter um bichinho desse em casa. Quais são as melhores recomendações para que eu tenha uma calopsita em casa? A gente tentar adquirir sempre de um lugar confiável. Existem bastante lojas, que nem calopsita não é um animal que precisa de autorização, por exemplo, para comprar, que nem um papagaio, por exemplo. Então, qualquer pet shop... O papagaio faz parte da nossa fauna. Exato. Aí precisa ser comprado num criador legalizado e tudo mais. Calopsita não tem essa necessidade. E sempre quando adquirir, saber pelo menos o cuidado básico, a alimentação básica também, e sempre, que a gente sempre indica, é de passar regularmente por atendimento para saber se o animal está bem, fazer alguns exames, que inclusive a Fofura fez anteontem, o Bobão vai ser o próximo, e passar por acompanhamento regularmente. O que a calopsita come? Por mais que o pessoal sempre prefere dar a mistura de sementes, a gente sabe que não é uma alimentação ideal. Então, assim, existem rações formuladas, que é o que a gente chama de ração extrusada, só que formulada para uma calopsita. Então, a base da alimentação tem que ser essa. A gente pode dar outras coisas como legumes, verduras todo dia e fruta, eventualmente, aí a cada 7 dias. Fruta? 2 vezes no semana. Mesmo? Mas tem muito animal que não come. Tá? No caso, acho que eles também... Eles preferem mais verduras, brócolis, né, alguns legumes. Fruta, eles gostam mais de banana só da casca, assim. Eles não são muito chegados. Eles não são muito chegados na fruta, eles gostam mesmo de legumes, verduras. É bacana, é um bichinho bem interessante, né? A gente lembra muito, a gente pensa no papagaio, pensa na arara, mas a calopsita ele é menorzinho, né? Mais tranquilinho. Por exemplo, dá para viajar com eles? Dá. Ou é mais complicado? Não, até dá. De carro, assim, distâncias curtas, tranquilo. Se for ainda mais um animal manso, assim, é mais tranquilo mesmo. Fácil, é mais fácil. Tá vendo que as asas deles são compridas? Tem necessidade de cortar as asas ou não? Depende. No caso deles, eles têm, parece que não, mas eles têm as asas, mas as asas deles estão cortadas. Estão cortadas? Mas assim, às vezes chega num ponto da vida do animal que, mesmo ele sendo manso, ele tendo asa comprida, ele até não fica voando muito, não.
prefere ficar andando, escalando com o auxílio do bico e tudo mais. Bom, Bombom e Fofura estão meio tímidos, né? Eu pensei que eles fossem fazer uma farra aqui no estúdio, não sair voando, mas estão bem tranquilinhos. Gente, muito interessante. Parabéns a Marcela, cuida muito bem dos bichinhos. Aliás, antes da gente se despedir, higiene. Calopsita tem que lavar? Como é que funciona isso ou não? Ó, isso que a Fofura tá fazendo é a higiene dela. Ela tá se limpando, tá fazendo a limpeza das penas. E é praticamente o dia inteiro a ave fazendo isso, né? Fazendo isso e piando. Então, assim, às vezes, dias quentes, dá pra dar um banhinho, mas assim, tem animal que também não gosta. Tem animal que às vezes vai tomar o banho no próprio bebedouro. No próprio bebedouro? Mas assim, varia muito de animal para animal. Tem animal que não liga e tem animal que se colocar a banheirinha lá, já cai direto na água. Mas tem que tomar muito cuidado com os dias mais frios, por exemplo. Perfeito. Pessoal, nosso tempo acabou. Passar rápido. Mas muito interessante o trabalho de vocês, o seu trabalho, o seu cuidado com os bichinhos. Danilo, muito obrigado. Marcelo, prazer. Obrigada, prazer. Tchau, tchau, meninos. Estão bem tímidos, não estão fazendo aquela algazarra prometida, mas tranquilo. Obrigado, Danilo, obrigado, Marcelo, a participação de vocês. Fofura e Bombom também, muito obrigado. Pessoal, a participação desse grupo aqui no nosso Jornal Litoral, no quadro Pet. Você vê daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral ou, se preferir, digite youtube.com. Vai abrir a página principal do YouTube, você vai lá na barra de pesquisa e escreva @Jornal Litoral e reveja o quadro Pet com as calopsitas Fofura e Bombom. 1h27, a gente recebeu agora há pouco um vídeo de um elefante marinho no litoral norte de São Paulo. Você pode soltar aí pra gente aí, Davidson Carlos? Tá, então a imagem que está circulando nas redes sociais. Esse animal foi avistado na praia de Caraguatatuba e o Instituto Argonauta está acompanhando esse caso. Esse é um elefante marinho juvenil, ele está saudável e desde terça-feira ele está circulando pelas praias da região do litoral norte. O pessoal do Argonauta pediu para que o pessoal tomar cuidado, então a população, se estiver vendo esse animal aí no mar, não se aproximar e não mexer com o bichinho, deixa ele lá porque isso pode estressar o elefante marinho, tá? Também é importante que as marinas da região do litoral norte informem as embarcações em trânsito que redobrem a atenção durante a navegação pelo mar, tá? Então, reduzir a velocidade para prevenir acidentes. Então, um recado aí dado do pessoal do Instituto Argonauta, esse elefante marinho lá no litoral norte de São Paulo, tá certo? 13h29, hoje é quinta-feira, é dia de filmes e séries com meu amigo jornalista Marcelo Pavão. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Estreou esta semana no streaming, mais precisamente na Amazon Prime, Bond 25, Sem Tempo para Morrer. É a quinta aventura protagonizada por Daniel Craig, quinta e última, e a 25ª de toda a história de James Bond. Essa aventura é considerada inovadora por vários motivos. Primeiro, ela é a maior, quase 3 horas de duração. Em segundo lugar, aparecem 2 007 nesse filme. Não vou estragar a brincadeira para você assistir. E além disso, a trama é cheia de reviravoltas. Bond está aposentado e é chamado de volta ao serviço secreto para combater uma ameaça que pode destruir o mundo. Para isso, ele volta à ativa e em locais absolutamente belíssimos, locações maravilhosas, ele vai enfrentar vários vilões, antigos e novos. E para isso ele vai ter que vencer uma grande barreira, que são pessoas muito próximas que podem estar envolvidas com toda essa vilania. Então não deixe de assistir Bond 25, Sem Tempo para Morrer, vencedor de Oscar, inclusive de melhor canção, e que merece ser visto. Se você não assistiu os 5 filmes protagonizados pelo Daniel Craig, fica aqui a dica, assista desde Cassino Royale, porque esse Sem Tempo para Morrer tem várias referências aos filmes anteriores.
Então pegue sua pipoca, seu guaraná, vista seu melhor smoking e assista Bonde 25, sem tempo para morrer. Uou, meu nome é Dantas, Thiago Dantas. Nossa, depois dessa bobagem, vou encerrar o Jornal Litoral de hoje por aqui. Obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã. Tchau, gente!